Meus queridos irmãos, essa mensagem ela será dividida em duas partes. Na primeira parte, como eu mencionei, eu estarei tratando um pouco desse assunto, da missão de Deus revelada no Antigo e no Novo Testamento para todos os povos. Vou fazer uma espécie de teologia bíblica, mostrar essa lição, esse ensino bíblico em vários textos da Escritura. E na segunda metade da pregação, vou expor um salmo, o Salmo 67. Então, estou explicando para os irmãos saberem de onde eu estou saindo, por onde eu vou passar e aonde a gente vai finalizar, tá certo? Então, eu quero começar apresentando um conceito que é muito utilizado pelos estudiosos dessa área de missões. É um conceito chamado Missio Dei. É um termo latino que significa a missão de Deus. Há muito tempo atrás, meus irmãos, antes de começar os movimentos modernos de missões, a palavra missão era sempre utilizada para se referir ao plano de Deus de revelar a sua glória. Depois desse grupo, lá pelo século XVIII, que começou a expansão da obra missionária pelo mundo, que cunhou esse termo para os missionários. Então é por isso que toda vez que você ouve hoje falar de missão, a obra missionária, você sempre lembra dos missionários, mas nem sempre foi assim. E o que seria essa missão de Deus? O que seria essa Missio Dei? Basicamente significa que Deus tem um propósito desde a eternidade de revelar a si mesmo para as suas criaturas. Esse propósito de Deus se revelar, isso aconteceu, meus irmãos, antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Deus, quando criou todas as coisas, meus irmãos, Ele não criou porque Ele estava se sentindo entediado na eternidade. Ele não criou porque Ele tinha carências existenciais e precisava ser louvado, adorado pelas suas criaturas. Não. Quando Deus criou o mundo e tudo que nele há, Ele criou para revelar às suas criaturas a sua própria glória. Ele criou para revelar às suas criaturas quem Ele é. E a resposta das suas criaturas diante da sua glória sempre foi exaltá-lo, sempre foi louvá-lo. Quando o pecado entra no mundo, meus irmãos, esse propósito de Deus de revelar a si mesmo, ele ganha um novo aspecto, que é o aspecto redentivo. Deus quer redimir a sua criação para a sua própria glória. Então, tenha isso em mente. Essa é uma informação muito preciosa para você compreender a Bíblia. O plano final de Deus, a vontade final de Deus, não é simplesmente a salvação das pessoas. O propósito final de Deus é a sua própria glória. A história bíblica revela um Deus que faz tudo para a sua própria glória. Deus é glorificado quando Ele salva pecadores. Deus é glorificado quando Ele condena pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Tudo o que Deus faz é para a sua própria glória, certo? Então, o plano de Deus, esse plano, ele é revelado lá no livro de Gênesis, e esse plano, ele tem pontos altos no Antigo Testamento. Vamos caminhar, a partir de agora, em algumas passagens, que vão mostrar esse plano de Deus sendo revelado. Como eu mencionei, o plano de Deus, ele começa antes do pecado entrar no mundo. Então, quando Deus se revela para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Ele está compartilhando com aqueles representantes da humanidade a sua glória. Ele está se dando a conhecer, Ele está chamando a humanidade, que no caso era aquele único casal, para ter comunhão com Ele, para se relacionar com Ele, para desfrutar de quem Ele é. Depois que o pecado entra no mundo, temos um outro ponto alto nesse segundo momento, que é a história de Noé e da sua família. Nós vemos lá que, nos tempos de Noé, a humanidade estava totalmente pervertida, estava totalmente distante de Deus, e Deus se entristeceu muito com a sua criação. Ao ponto que Deus pegou uma única família, Noé, sua mulher, seus filhos e suas esposas, e preservou dentro de uma arca e salvou da destruição. Nós vemos, meus irmãos, que Noé, enquanto ele estava construindo aquela arca, ele demorou 100 anos. Aquele homem, ele era um pregador das mensagens de Deus. A gente aprende isso no Novo Testamento. E o que é que aconteceu depois de 100 anos? Noé pregando e mostrando o que iria acontecer com a humanidade. O mundo seria destruído. As pessoas não se converteram. E somente Noé e a sua família entraram na arca e foram salvos. E Deus fez isso para a sua própria glória. Depois nós temos um próximo ponto alto na história do Antigo Testamento. O momento que aparece Abraão
e os seus descendentes. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos que Deus, ele usa Abraão como uma espécie de portador de uma aliança. O portador dessa promessa que ele fez para Abraão e os seus descendentes. Deus chegou para Abraão e disse: olha, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio daquele homem e por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus fez isso para a sua própria glória. A partir daí, meus irmãos, começa a haver um afunilamento nessa relação de Deus com a humanidade. Deus começa, a partir de Abraão, se relacionar com a humanidade por meio dos descendentes que viriam através do Abraão. O povo de Israel se torna esses portadores dessa promessa que Deus fez a Abraão. E o que é que todos essas pessoas que eu mencionei têm em comum? Eu mencionei Adão e Eva, eu mencionei Noé, eu mencionei Abraão e seus descendentes. Todos eles eram portadores desse plano que Deus queria revelar aos outros seres humanos. Depois que Abraão aparece, uma outra pessoa grande se mostra no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, não. No desenvolvimento do plano da salvação. Quem é essa pessoa? Moisés. Moisés é aquele grande profeta do Antigo Testamento. É a ele que em Deuteronômio faz uma promessa que haveria um profeta semelhante a ele muito tempo depois, que nós sabemos que esse profeta seria o Senhor Jesus Cristo. E junto com Moisés, nós vemos esse plano se estendendo a nações fora de Israel. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, e você vai ver que Deus salvava pessoas fora da nação de Israel desde muito cedo. Êxodo capítulo 12, aquela passagem em verso 37 ao 38, aquela passagem da saída do povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 37 e 38 diz a palavra de Deus. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então você vê aí que tinha muita gente que saiu com Moisés para peregrinar no deserto. Agora, note, verso 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Então, no versículo 37, Moisés relata que saiu junto com Moisés mais de 600.000 pessoas. Só de homens contados foram 600.000, sem contar mulheres e crianças. E junto com eles saiu um misto de gente. Que misto de gente era esse? O texto não diz, mas muito provavelmente seriam principalmente egípcios. Talvez pudesse ter outros povos que eram escravos lá no meio, talvez, mas isso é apenas uma conjectura que a gente está fazendo. O mais provável é que esse misto de gente eram próprios egípcios, que viram os grandes atos de Deus no meio do Egito e se quebrantaram diante da grandeza dos atos salvadores de Deus. E um ponto muito interessante, meus irmãos, que a gente deve pontuar, é que quando Deus salva o seu povo no Egito, durante os 40 anos no deserto e diversas outras passagens que vão sendo ecoadas ao longo da Bíblia, vocês veem que esses atos salvadores de Deus é para produzir temor no povo. É para produzir temor naquelas nações que estavam distantes do Deus de Israel e eles se prostrarem, eles se curvarem diante do Deus temível, o Deus grandioso, o Deus salvador, o Deus que vem remindo o seu povo. Depois que a gente passa por esse momento de Moisés, se levanta Josué, o sucessor de Moisés. Caminhe comigo para Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, vamos ler 2 versos. Versículo 8. Vamos ler 3, do 8 ao 10.
Diz a Escritura: antes que os espias se deitassem, foi ela, aqui é Raabe, a meretriz, ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, o que é que ela está dizendo? Os moradores da terra estão vendo o que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho, destruindo todos aqueles inimigos de Israel, Og, o rei de Bazã, e as nações estão desmaiadas, estão morrendo de medo, estão assombradas aquilo que Deus tem feito por meio de Israel. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E vemos aqui depois, com um relato que vai seguindo na narrativa, essa mulher se arrepende dos seus pecados, essa mulher pede para ser protegida e ela é incluída como parte do povo de Deus. E lá, na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, ela aparece como uma pessoa que foi fiel a Deus, ela teve fé, ela acolheu os espias, ela protegeu os espias. Ela faz parte, meus irmãos, do povo de Deus. Essa mulher é contada dentro da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano de atrair os homens de todos os povos para si. Depois desse ponto, meus irmãos, de Raabe, nós vemos uma outra mulher fora do povo de Israel que foi alcançada pelo Senhor. Quem é essa mulher? Ruth, a moabita. Vamos caminhar para o livro de Ruth. Ruth está antes do primeiro livro de Samuel. E o relato dessa mulher, irmãos, está aqui por uma questão muito importante. Vamos ler aqui o verso 20 ao 22 do capítulo 4, o último capítulo de Ruth. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa mulher, ela era uma ascendente do rei Davi. A história de Ruth está no texto bíblico com um propósito: mostrar que Deus salvou essa moabita, colocou ela como parte do povo de Israel, e ela se tornou uma ancestral do rei Davi. Ela está sendo mencionada aqui, meus irmãos, como uma ascendente do rei Davi. Lembra lá que quando os reis eles eram levantados, isso em várias culturas, sempre as histórias mostram como é que aquele rei veio. Quem foi o ancestral daquele rei? E eles normalmente vão montando uma genealogia para mostrar quem são os ancestrais. E a ancestral do maior rei da história de Israel era uma mulher moabita. Lembrem que os moabitas eram idólatras. Lembrem que os moabitas foram um povo que surgiu de uma relação incestuosa. Depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Ló embebedaram ele e tiveram relações com o próprio pai. E dessas relações incestuosas nasceu Amon, de onde vieram os amonitas, e os moabitas. Moabe, de onde veio os moabitas. É daí que vem Ruth. E já que falamos de Davi, vamos agora para o trono de Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 7. É uma passagem maravilhosa, irmãos, onde Deus apresenta a sua promessa de abençoar eternamente a família de Davi e aqueles que iriam se sentar no seu trono. Eu queria ver com os irmãos alguns versículos aqui desse salmo que tem tudo a ver com a promessa que Deus fez a Abraão. Lembra que eu mencionei Gênesis capítulo 12? No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa interessante. Ele complementa, expande essa promessa para Abraão no versículo 2 e 8. Vamos deixar aberto duas passagens. Essa aqui de segundo livro de Samuel, capítulo 7, e Gênesis, capítulo 15, que eu quero que os irmãos notem um elemento muito curioso. Gênesis, capítulo 15, verso 2,
Diz assim, ó: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Observe essa forma como Abraão se dirige a Deus. Ele fala com Deus, Senhor Deus. Esse modo como Abraão se dirige a Deus significa Adonai Yavé no hebraico. E é uma expressão muito particular dessa passagem e é muito rara no Antigo Testamento. Além disso aqui que Abraão fala, ele diz no versículo 8, perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, Adonai Yavé, como saberei que hei de possuí-la? Que ele está falando aqui da promessa. Aí quando a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 7, nessa passagem, essa expressão tão rara no Antigo Testamento, Davi usa para se relacionar com Deus diversas vezes. Isso é curioso. Vamos lá, verso 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Verso 19. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Verso 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Verso 28 e 29. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Meus irmãos, isso aqui que Davi está dizendo, ele está ecoando o modo como Deus se relacionou com Abraão, o modo como Abraão se relacionou com Deus. O Deus de Davi é o Adonai Yavé, que Abraão mencionou naquele momento. Davi, meus irmãos, ele está aqui ecoando, irmãos, a promessa, o relacionamento que Deus fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus fez de abençoar Davi e a sua família, de levantar um descendente que ficaria eternamente do seu trono, ele está apontando para a promessa que Deus fez a Abraão. Davi sabia que esse descendente que eternamente iria reinar, ele é o descendente de Abraão. Ele é aquele descendente que, por meio da família de Davi, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós vemos, queridos, durante o reinado de Davi, esse reino de justiça e equidade sendo implantado. Vemos que o filho de Davi, que assume depois dele, apesar de ter um relacionamento internacional de abençoar muitos povos, ele não cumpriu essa promessa. Tinha pontos na vida dele que mostravam isso, mas ele falhou profundamente. E ele, sendo homem, mesmo que ele cumprisse isso, ele não teria condições de cumprir plenamente essa promessa. Ele não teria condições de ficar eternamente governando, porque ele iria morrer. Somente um rei indestrutível, somente o rei glorioso que nós cantamos agora há pouco, somente ele tem condições de cumprir perfeitamente a promessa que Deus fez a Davi. Caminhando, meus irmãos, para as bênçãos de Deus a todos os povos, por meio da nação de Israel, vamos para o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler apenas um versículo nesse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 15. Diz o texto sagrado, se referindo a Naamã, o Ciro, né? Ele que falou isso aqui. Voltou ao homem de Deus, que no caso é o profeta Eliseu, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. É importante, meus irmãos, mencionar que Naamã, ele era fora de Israel, ele era uma pessoa fora dos relacionamentos com Israel, ele era idólatra, tinha uma escrava hebreia na sua casa,
e ele tinha uma doença incurável, ele tinha lepra. E não havia condições daquele homem ser curado dessa enfermidade. Ele tinha poder, autoridade, tinha acesso aos maiores médicos da época, mas mesmo assim não havia condições dele ser curado. Então, aquela escrava hebreia disse para ele: lá no meu povo existe um homem de Deus que ele pode te ajudar. Então, esse homem muito importante juntou a sua comitiva e foi procurar o profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta Eliseu nem recebeu ele. Disse: diga para ele mergulhar no Rio Jordão. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ver o Rio Jordão fora da parte turística de Israel. Quando você vê lá aqueles vídeos de Israel, você vê aquela coisa linda, né, aquela água cristalina. Mas o Rio Jordão, que o Naamã mergulhou, e onde Jesus se batizou também, a água era barrenta, irmãos. Era uma água nojenta, asquerosa. E ele, quando soube disso, ele disse: como assim? Como é que eu saio da Síria, onde tem tantos rios, eu venho para cá para tomar banho nesse Rio Jordão? Ele nem me recebe? Que afronta! E aí o servo dele diz assim: meu senhor, o senhor já saiu de lá, o que custa o senhor entrar e mergulhar aqui? Aquele homem mergulha e ele é curado. E após ele ser curado, ele chega para o homem de Deus e ele diz exatamente isso. Ele diz que em toda a terra não há Deus como em Israel. Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, as pessoas tinham um pensamento dos deuses territoriais. Eu moro no Brasil, existe um Deus que é responsável pelo Brasil. Quem mora nos Estados Unidos tem um Deus que é responsável pelos Estados Unidos. Isso era comum no pensamento do homem da antiguidade. E quando aquele homem diz: só há um Deus na terra, não há outro Deus além do Deus de Israel, ele está, meus irmãos, abrindo mão de tudo aquilo que ele acreditava. Ele está abrindo mão daquela identidade que ele tinha com os deuses, com o Rimon, que no caso era o deus da Síria. E ele se apropria do Deus de Israel, ao ponto dele dizer: me permita que eu leve um pouco dessa terra para eu poder fazer um altar lá na Síria, onde eu possa adorar o Deus de Israel. A mentalidade de que a terra tinha essa propriedade, essa relação com a divindade. Nós vemos, irmãos, esse propósito de Deus, esse propósito grandioso de abençoar pessoas de diversos povos. Caminhando para o livro dos profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, nós vemos isso continuando a se discorrer no plano de Deus. Mas os pontos altos, irmãos, que nós temos aqui, é o livro do profeta Naum, onde a profecia não é para Israel. Nós vemos também o primeiro missionário que saiu para uma nação para poder pregar, que foi Jonas. E ele foi pregar, sem querer pregar, ele fugiu daquele propósito. E aí o que é que ele fez? Ele pregou, as pessoas se arrependeram, vestiram pano de saco e creram. E qual foi a reação daquele missionário? Foi glorificar a Deus porque as pessoas se converteram dos seus pecados? Não. Ele se revoltou contra Deus. Ele pregou, as pessoas se converteram e ele se revoltou. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele: olha, se o povo de Israel continuar andando nesses caminhos tortuosos, eu vou mandar os assírios destruir o povo de Israel. Eu vou mandar eles virem destruir e levar vocês para o cativeiro. E Jonas sabia, irmãos, que se Nínive permanecesse endurecido contra Deus, Deus iria destruir Nínive e aí, consequentemente, Israel não seria levado. Então, o que é que ele quis? Eu não quero que esse povo se converta. Eu não quero que esse povo se volte para Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus pode perdoá-los e eu quero que eles se acabem para que Israel permaneça. Um nacionalismo, irmãos, extremo. E Deus, por sua graça, por sua misericórdia, apesar de quem era o pregador, Deus usou aquele homem e os ninivitas se arrependeram e depois de um tempo, Israel foi para o cativeiro. Mas, irmãos, Israel indo para o cativeiro foi uma bênção para o avanço da promessa messiânica para todos os povos. Se você vai lá para o profeta Isaías, o profeta Isaías diz que Israel serviria como luz para os gentios. Vamos abrir aqui alguns trechos do profeta Isaías. Isaías 42.
verso 1 ao 8. Vamos caminhar aqui rapidamente. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com os povos, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Antes de fazer alguns comentários sobre esse texto, eu tomo para vocês aquela figura dos magos que chegaram lá para ver Jesus recém-nascido. A pergunta que eu faço é, como é que aqueles magos que vieram do Oriente, que a gente não tem nenhuma informação deles, além do que está no Evangelho de Mateus, tomaram ciência da promessa do Messias? Eles disseram, nós vimos uma estrela e soubemos que ali apontava para o Messias. Como é que eles tiveram conhecimento do Messias ou de algo do tipo? O tempo que Israel esteve no cativeiro. Israel, mais precisamente o povo de Judá, foi para o cativeiro babilônico. E por meio de Daniel, muito provavelmente, aquelas pessoas tiveram conhecimento da promessa messiânica. E séculos aquilo sendo cultivado no meio daquela nação. Quando chega lá, na plenitude dos tempos, quando Cristo veio ao mundo, haviam magos esperando os sinais que apontavam para a vinda do Messias. Voltando para o texto de Isaías, quando ele fala que, verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Essas palavras, irmãos, luz para os gentios, estão na boca tanto de Simeão, que pega Cristo quando ele nasce lá no templo, e isso embasa o ministério do apóstolo aos gentios. Vamos ver essas duas passagens, irmãos. Lucas capítulo 2, verso 29 ao 32. Diz o texto sagrado, Simeão falando, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos para o livro de Atos agora, Atos capítulo 13. Verso 46 e 47. Atos capítulo 13, verso 46 e 47. Diz o texto sagrado. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, aqui é uma referência aos judeus que se recusavam a ouvir a pregação, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Diversas passagens no livro de Atos, onde Paulo apresenta a justificativa para ir para os gentios. Diversos trechos na carta que Paulo escreveu para os romanos, ele enche de referências apontando profecias do Antigo Testamento. Se a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, tiver
notas de rodapé, como a minha tem, onde mostram lá passagens no Antigo Testamento que tem referência com o Novo Testamento, comece a prestar atenção nisso. O embasamento para Paulo pregar o Evangelho para os gentios, ele adquiriu no Antigo Testamento, irmãos. Isso é grandioso, irmãos, isso é maravilhoso. O modo assombroso como Deus quis separar pessoas de todos os povos para si. E isso, meu irmão, e isso, minha irmã, tem tudo a ver comigo e com você. Deus escolheu me salvar, escolheu te salvar, apesar dos nossos pecados e apesar de nós não termos nenhuma relação sanguínea com Cristo. A nossa relação com Cristo é por meio da fé. A nossa relação com Abraão é por meio da fé. Nós não somos descendentes sanguíneos de Abraão e não temos participação sanguínea com a promessa. É por meio da fé. E Deus sempre teve um plano de escolher esse povo para si, de formar esse povo para si, composto de judeus e de gentios. Encerrando esse primeiro momento da pregação, vamos agora para o momento que a maioria dos irmãos mais gosta, a exposição. Vamos para o Salmo 67. Salmo 67. Esse salmo vai coroar essa exposição, mostrando que até mesmo durante as celebrações de louvor a Deus, o povo de Israel queria que o nome de Deus fosse glorificado entre todos os povos. Vamos começar lendo o título do Salmo. Para quem não sabe, o versículo 1, ele começa nesse trecho em itálico. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda, salmo, cântico. A primeira coisa que eu quero mencionar, meus irmãos, sobre esse trecho, é que este salmo, essas instruções de como o salmo deveria ser cantado, entoado, já que era uma música, é dirigida ao mestre de canto, é dirigida ao líder do grupo de louvor dos levitas de Israel. Nós vemos, irmãos, a maneira como Deus dá importância para o louvor, como o louvor é um elemento fundamental do culto a Deus. O louvor, irmãos, não é uma espécie de intervalo comercial entre um elemento e outro do culto para a gente poder conversar, ir no banheiro, desfocar. O louvor é um elemento central do culto a Deus. Deus é glorificado através do louvor. O louvor, ele está conectado a todos os outros elementos do culto. O louvor é um ato de culto. Quando nós louvamos, nós estamos dirigindo glórias àquele que é digno. Lembre que Deus se revelou às suas criaturas com qual propósito? Ser glorificado. Quando nos reunimos aqui para cantar louvores, estamos cumprindo esse propósito pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou para a sua glória, para glorificarmos o seu nome. E ele continua dizendo no verso 1, seja Deus gracioso para conosco. Então você vê que é um tom como se fosse uma espécie de oração a Deus. Seja Deus gracioso, ele está se dirigindo a Deus, ó Senhor, seja gracioso para conosco. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus, derrame a sua graça para conosco. Então nós vemos um outro elemento de culto. Dentro do louvor a Deus, a oração. A oração também é um elemento de culto importantíssimo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então, irmãos, nós vemos aqui o povo de Israel reunido solenemente, entoando louvor a Deus, invocando a graça de Deus para abençoá-los, fazendo Deus resplandecer o rosto sobre eles. E existe uma passagem lá atrás, no livro de Números, que descreve muito bem isso aqui. Números, capítulo 6, verso 22 ao 27, mostra a maneira como Deus estabeleceu que o povo de Israel deveria ser abençoado por Arão e pelos seus descendentes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que é que o salmista está dizendo? Ele está evocando a promessa lá atrás. Há essa relação, há essa continuidade. O salmista está pedindo para que Deus seja gracioso, para que Ele resplandeça o rosto sobre nós. Para quê? Verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. O salmista está pedindo para que Deus seja misericordioso, para que Deus revele, resplandeça o rosto sobre ele, invocando a bênção de Arão, para que todas as nações conheçam a salvação que foi trazida a Deus e prometida para Abraão e a sua descendência. Essa salvação que nós estamos vendo se descortinando durante todo o Antigo Testamento. Deus quer que os gentios, pessoas de todos os povos, o adorem. Deus quer ser glorificado em toda a terra. Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvado seja Deus, irmãos, por essa revelação que a Bíblia nos mostra. Nós vemos, queridos, essa indissociabilidade entre o louvor a Deus, a oração, a exposição da palavra e Deus sendo glorificado em toda a terra, com a salvação de perdidos de todos os lugares. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso deve fazer, meus queridos, os nossos rostos brilharem. Nós, queridos, que vivemos em um mundo onde se fala de direitos iguais para todas as pessoas, onde todas as pessoas são iguais perante a lei, isso para nós não soa como algo tão chamativo. Mas nesse tempo, meus queridos, nesse tempo onde as pessoas viviam em tribos, onde cada grupo tinha suas próprias leis, onde cada cidade tinha sua própria autonomia. Lembre lá da Grécia, as cidades-estados gregas, que uma se matava com a outra porque cada uma tinha sua independência, não havia uma unidade. E aqui o que está sendo proposto é que pessoas de todos os povos, de todos os lugares, estejam juntas, independente das suas diferenças étnicas, independente das suas diferenças sociais, políticas, independente de ser homem ou de ser mulher, de ser negro, de ser branco, todas essas pessoas estejam reunidas, glorificando o Deus da promessa. Observem, queridos, como há essa diversidade, como há essa pluralidade. Imagine como será o céu, irmãos. Imagine como será a eternidade com essa pluralidade de pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, reunidas com vestes brancas, diante do Cordeiro, glorificando a Ele eternamente. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Isso deve fazer os nossos olhos brilharem, pulsarem diante de Deus. Então, nós vemos essa primeira estrofe do Salmo, no verso 3, onde ele conclama os povos a glorificarem a Deus, a louvarem a Deus por Ele ser bondoso, ser gracioso com Israel e revelar o caminho da salvação. Vamos agora para a segunda metade do Salmo. Alegrem-se e exultem as gentes. Então aqui ele está usando essa redundância, alegrar e exultar, mostrando essa intensidade dessa alegria dessas pessoas diante de Deus. E nesse momento, nesse próximo momento do Salmo, por que essas gentes devem se alegrar dessa maneira tão intensa? Pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Lembra do que a gente falou do rei da glória, do reino messiânico, do reino que a gente vê aspectos lá no trono de Davi, o modo como Davi tipificava esse rei glorioso, esse rei eterno. Nós vemos, meus irmãos, diversas passagens lá no livro dos profetas, onde há essa promessa. Onde há a promessa de que o Messias, sentando no trono, reinando em Jerusalém, pessoas de todos os povos iriam fazer procissões para Jerusalém, para glorificar o Rei eterno. Pessoas de diversos povos irão para lá ver Cristo, irmãos, no período milenar, para glorificá-lo. E isso, irmãos, deve produzir em nós esse desejo por esse reino onde há equidade
e o juízo, o julgamento, a direção, o direcionamento de Deus será pleno. Quando uma pessoa justa, irmãos, governa, é claro que há bênção na terra, é claro que o povo se alegra, é claro que há fartura, é claro que há prosperidade, é claro que o nome de Deus é glorificado. Diferente quando o ímpio está no poder. Porém, nós só iremos experimentar plenamente isso quando Cristo governar. Quando Cristo estiver no seu trono físico, lá em Jerusalém, governando. Então, esse salmo também, irmãos, é um chamado para pedir a Deus pelo regresso do nosso Salvador. Pedir a Deus pelo estabelecimento do seu reino. Lembre que a tônica do salmo é uma oração. E ele continua no verso 6. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Por causa desse verso aqui, irmãos, os estudiosos normalmente dizem que esse salmo ele era cantado durante a festa da colheita. Porque ele diz, a terra deu o seu fruto. E qual é a relevância de falarmos da festa... Qual é a relevância de falarmos da festa da colheita? Houve um evento muito importante que aconteceu durante uma festa da colheita, lá no Novo Testamento. Vocês estão lembrados que evento foi esse? A festa de Pentecostes é a festa da colheita. Possivelmente, isso aqui é agora a imaginação do pregador, não tem relato bíblico disso. Mas possivelmente, quando aquelas pessoas estavam reunidas lá no dia de Pentecostes, esse salmo estava sendo entoado. Esse salmo era um dos salmos que eram cantados naquela festa. E nesse dia, foi o dia da colheita. Foi o dia onde judeus de diversas nacionalidades que estavam reunidos em Jerusalém ouviram os apóstolos falando nos seus dialetos, nos seus idiomas, e naquele dia, milhares de pessoas se converteram de uma única vez. E a partir daí, meus irmãos, a era da igreja inicia. A igreja de Cristo, ela é inaugurada. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, ele disse que o evangelho ele deveria ser pregado, começando em Jerusalém, indo para a Judeia, indo para Samaria, até chegar aos confins da terra. Uma forma de você ler o livro de Atos com coerência a esse verso é observando isso. A igreja começa em Jerusalém e ela vai se expandindo. A partir de Atos capítulo 13, Paulo começa com as viagens missionárias. O evangelho começa a se espalhar por fora de Israel. E ele vai alcançando os confins da terra da sua época. O apóstolo Paulo, ele pregou, irmãos, e plantou igreja em todo o mundo conhecido da época. Quando ele chega em Romanos, ele diz, olha, eu quero agora ir para a Espanha. A Espanha, meus irmãos, era os confins da terra, era o fim do mundo. Não tinha mais nada além da Espanha para o pensamento da época. E quando ele chega lá em Roma, no último capítulo do livro de Atos, nós vemos isso se cumprindo, ele chegando até os confins da terra. A gente só não sabe se ele conseguiu chegar à Espanha. Mas vemos esse movimento, a luz para os gentios, saindo de Jerusalém e se espalhando até os confins da terra, pessoas sendo salvas por meio da pregação do Evangelho. Versículo 7 do Salmo 67. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Observem que a invocação da bênção de Deus, assim como é dito lá no versículo 1, seja Deus gracioso para conosco que nos abençoe, está conectada com a proclamação da glória de Deus entre os povos e pessoas se arrependendo em todas as nações e crendo. E é com esse mesmo sentimento, irmãos, que nós, Igreja do Senhor, devemos pedir a Deus as suas bênçãos, para que o nome do Senhor seja proclamado através de nós, através da Igreja Batista Regular da Pituba, que pessoas de todos os povos, de todos os lugares do mundo, conheçam ao Senhor, que Deus faça a sua obra de expansão, que pessoas se convertam e que o nome do Senhor seja glorificado. Além disso, eu gostaria de trazer mais algumas aplicações. A primeira é, inicialmente, orarmos
contribuirmos e participarmos da obra missionária. Procurarmos saber quem são os missionários da igreja. Quem são as pessoas que esta igreja ajuda, adotou como missionário? Onde é que essas pessoas estão? Qual é o campo que elas atuam? Quais são as necessidades dessas pessoas? Entrar em contato, perguntar, tem alguma coisa para orar? Tem algum motivo de oração? Tem algum motivo de agradecimento? Há uma forma da gente se relacionar, além de eu simplesmente dar o dinheiro para você e nem saber o que se passa no campo? Como a gente pode ter esse relacionamento? A igreja, ela precisa viver junto com o missionário que está lá, distante, isolado. Paulo tinha esse relacionamento com as igrejas. Paulo enviava a carta e ele era consolado pelo amor e pelo cuidado dos irmãos. Lembrar, meus irmãos, que nós, ativamente, mesmo aqueles que não foram chamados por Deus para estar na linha de frente, lá no campo missionário, todos nós devemos participar dessa missão, segurando a corda para quem está lá na ponta. Quando nós abençoamos as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, nós estamos fazendo com que essa missão avance. Quando nós pensamos no missionário, quando nós pensamos nos pastores, quando nós lembramos dos seminaristas, quando nós pensamos nessas pessoas, nós estamos investindo no reino de Deus, estamos fazendo com que o reino de Deus avance. Segunda aplicação. Lembra que o Salmo ele fala, no verso 3 e no verso 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A palavra louvor significa elogio. O que é o oposto do elogio? Difamar, murmurar, falar mal, blasfemar. Quando os povos não conhecem o Deus da promessa, como eles vão louvar a Deus? Eles estarão com os punhos elevados contra Deus. Eles estarão blasfemando contra o Deus da palavra. Eles estarão se prostrando diante dos seus ídolos e virando as costas para o Deus da Bíblia. Essa é a condição das pessoas que estão sem Cristo. Essa é a condição das pessoas que andam nas trevas, meus irmãos. E como é que essas pessoas vão sair desse estado para vir para o estado de louvor a Deus? Quando eles conhecem os grandes atos salvadores do Senhor. Aqueles povos vinham de longe os atos salvadores do Deus de Israel. E qual era a reação deles? Se prostrar, louvar, se aproximar do Deus de Israel. Quando as pessoas veem em nós quem é o Deus que nós servimos, isso produz algo nas pessoas. Quando eles veem coerência no nosso viver e no nosso falar, isso produz algo nas pessoas. Talvez eles não se convertam, mas eles terão consciência de que nós servimos a Deus, nós servimos o Senhor, terão temor, terão cuidado para se relacionar conosco. Quando estiver perto de nós e soltarem um palavrão, vão dizer, me perdoe, foi mal, eu esqueci que você estava aqui. Irão viver dessa maneira conosco, porque eles vão reconhecer a quem nós servimos. Em terceiro e último lugar, Deus nos abençoa para abençoarmos. Isso aqui é claro. Deus chamou Abraão e disse que por meio dele, as bênçãos que deu a ele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus nos abençoa com os nossos dons e talentos diversos para que nós abençoemos os outros. Deus, irmãos, não dá nada para a gente para morrer na gente. Nada do que você recebeu de Deus, seja bens materiais, inteligência, seu trabalho, nada do que você tem, Deus deu para morrer com você. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre um assunto, e em determinado momento nós começamos a falar da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos mostra justamente isso. Deus deu alguns talentos para os seus servos. Alguns fizeram com que aqueles talentos prosperassem. Teve um que enterrou o talento. Não usou, não vou usar meu talento para não acabar perdendo. E o meu Senhor, quando voltar, não me cobrar. Nós vemos nessa parábola, meus queridos, exatamente isso. Deus quer que os nossos talentos sejam utilizados. Deus irá nos cobrar, irmãos, por tudo aquilo que Ele nos entregar. Eu
serei cobrado por Deus por aquilo que Ele der na minha mão para eu fazer e eu não fizer. Eu darei contra Deus por aquilo que Ele está colocando na minha responsabilidade. Da mesma forma que você, cada um de nós, um dia prestaremos conta a Deus pelo marido que nós somos, pelo pai que nós somos, pelo profissional que nós somos, por aquilo que nós pregamos, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Todos nós daremos conta a Deus e seremos cobrados por nós termos participado ou não, termos sido agentes ou não na expansão desse plano de Deus revelar a sua glória para todos os povos. E, em último lugar, eu me refiro a você que está aqui ou que está nos acompanhando por meio dessa transmissão e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu acho que você já entendeu perfeitamente tudo aquilo que a gente está dizendo. Deus tem um plano que envolve toda a humanidade. E a única maneira de você se tornar participante desse plano, se tornar uma das pessoas que vão louvar a Deus eternamente, é você se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não é pela sua bondade, não é pela sua caridade, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa honesta, que paga seus impostos, que faz bem ao próximo, que faz caridade, que está pensando em ir com a irmã Wanda lá cuidar dos velhinhos no evento. Não é por isso que Deus vai te salvar. Deus só vai te salvar se você se arrepender dos seus pecados e depositar sua total confiança no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, Ele tem esse plano que Ele está dando cabo. Deus será glorificado. Deus irá revelar a sua glória, quer você se arrependa ou não. Você irá glorificar a Deus no céu, ou Deus será glorificado te punindo eternamente no inferno. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia que Jesus Cristo, Ele é o descendente prometido a Abraão. Jesus Cristo é o rei que se sentará no trono de Davi e governará eternamente, como nós cantamos hoje à noite. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno do nosso louvor. Amém? Vamos orar. Pai querido, te damos graças, louvores e honra. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse plano maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós nos tornamos participantes da história da salvação. Ó Deus, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Tão falhos, tão limitados, tão carentes, tão dependentes de Ti. Ó Pai, tem misericórdia e ajuda-nos a ter um coração totalmente Teu, um coração totalmente firmado no Teu plano, de Te fazer conhecido, de Te glorificar entre todos os povos, com as pessoas que conhecemos, na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprendermos dos nossos bens materiais, do nosso tempo, Senhor, do nosso entretenimento, para Te servirmos, para abençoarmos vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a Te agradar, ajuda-nos a viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para nós. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, quebranta nossos corações. Abre os olhos, Senhor, das pessoas que estão aqui, ou que estão nos acompanhando, que não Te conhecem como Salvador. Faça, Senhor, o que eu não tenho capacidade de fazer. Leve, ó Deus, a Tua palavra para o coração. Produza sentido espiritual. Produza vida aonde só há morte. Traga luz, ó Deus, para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que não conseguem enxergar a beleza de Cristo Jesus. Faça isso, Senhor. Faça isso nessa noite, pois esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano. Converta corações, Pai. Troque o coração de pedra e dê um coração de carne. Abra a mente, dê entendimento.
Mude os afetos, Senhor. Te pedimos para a tua glória, no nome santo e precioso daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.